Hoje é um dia que eu tô chegando de uma viagem, onde eu fiquei um tempo fora com a minha família, onde foram momentos de lazer, de prazer. Nesse tempo eu tive um momento onde eu refleti um pouco sobre um tema que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Um formato um pouco diferente, porque é a forma como eu consegui fazer o vídeo hoje, mas para cumprir com esse compromisso, hoje eu vou trazer um tema, uma percepção errada de liberdade que você pode estar tendo e que pode estar trazendo muitos malefícios ao longo da tua vida. Explicar aqui para vocês o que são esses malefícios e qual a solução, qual é essa percepção diferente que vai fazer com que você consiga melhorar muito mais a sua performance, o teu desenvolvimento e atingir muito mais objetivos ao longo da tua vida. Todo mundo gosta de falar de liberdade, adora falar que é livre, que faz o que quer da vida delas, inclusive é uma justificativa para muitas decisões, né? Eu não vou entrar em um relacionamento porque eu quero ter a minha liberdade, ou eu não vou em tal emprego porque eu quero manter a minha liberdade. Só que isso vem, pelo que eu percebo assim em geral, tem uma percepção muito errada do que é liberdade de fato. As pessoas geralmente elas têm a percepção de não ter regras, não querem ter regras na vida delas, responsabilidades, coisas que impeçam elas de fazerem algumas coisas que muitas vezes são erradas, que muitas vezes vão prejudicar elas, mas elas acham que isso é ser livre, que isso é ser dono da vida delas, é fazer o que elas querem fazer. E pelo que eu vejo no meu convívio, no meu círculo, que eu observo das outras pessoas, são geralmente pessoas muito ansiosas, que vivem muito ansiosas, que vivem muito frustradas, procrastinam e não constroem nada relevante ao longo da vida delas, só fazem um feijão com arroz ali e vivem na mediocridade. E uma pergunta que tu deve fazer sobre isso, isso que eu falei agora, você acha que isso é liberdade ou é uma falta de direção na vida? O problema mesmo é que essa liberdade, ela cria uma falsa sensação de que você está construindo algo. Ela gera uma dependência de lazer, uma dependência do que o teu corpo tá nesse momento. Então se tu tá meio frágil, se tu não tá muito motivado, é muito mais fácil de tu escolher fazer uma coisa que não vai te levar a nada. Isso cria pessoas muito fracas emocionalmente. Então fazer só o que tu quer, fazer só o que dá na telha, vamos dizer assim, não vai te trazer benefícios de verdade ao longo do tempo. Isso não significa que tu não pode ter momentos de lazer algumas vezes. Quem vive só pelo conforto vira escravo dos seus desejos e não escolhe, só vai estar reagindo com base nas emoções que tu tá, na empolgação que tu tá no dia, e isso não vai trazer resultados ao longo do tempo. Tu não vai conseguir construir nada sólido na tua vida, e ao longo do tempo a tua autoestima vai cair, a tua autoconfiança, então tu sente que tu não consegue fazer nada. Então eu conheço pessoas que só de falar em academia ou em dieta, para elas é impossível falar disso, porque simplesmente é inalcançável. Elas se veem incapazes de fazer uma coisa desse tipo, porque para elas isso já se tornou uma coisa muito além do esforço que ela pode fazer. E são pessoas que têm essa ideia de serem livres, de estarem fazendo o que elas querem, de estarem vivendo a vida do jeito que elas querem. E na verdade ela só é escrava do corpo delas, dos desejos dela. E ela não é livre de verdade. E falando da minha perspectiva, né, da minha experiência, já que eu sou homem, um homem que evita o difícil, ele vai viver o pequeno, o medíocre, ele vai depender de motivação e não vai conseguir construir o legado que deveria ter, não vai conseguir construir uma família sólida, um negócio, ou prosperar na vida profissional, nos estudos, enfim. E a frase que eu queria trazer para vocês refletirem, que eu não faço ideia de quem é o autor, mas que foi uma coisa que virou um pouco a chave na minha cabeça, ser dono da minha própria vida, tomar as decisões do que eu preciso tomar ao longo da minha vida, é que liberdade é fazer o que precisa ser feito e não ser escravo dos teus desejos. Então não é fazer o que tu quer fazer agora, sexta-feira, sábado à noite. Não, é fazer o que tu precisa fazer com base nos teus objetivos. E aí entra o propósito definido que eu já falei, né? A direção na vida que tu tem que ter. E isso vai ajudar com que você entenda o que precisa fazer. E então, sendo livre, sendo um homem livre de verdade, tu vai lá e escolhe executar essas ações para conseguir construir o legado que tu quer construir lá na frente. Então, quando tu entende os benefícios do difícil, é muito mais fácil tomar essa decisão. Tu entende que a disciplina é o que vai trazer os resultados. Tu entende que a dor, o desconforto, ele é necessário para você se tornar um homem mais forte, mais maduro, mais próspero ao longo do tempo. E você vai ter muito mais respeito por ti mesmo, muito mais autoconfiança, se sente muito mais confiante para tudo na tua vida. Uma estabilidade emocional melhor. Você vai construir então um corpo forte, tendo disciplina nos treinos, tendo disciplina na alimentação. Vai construir uma mente forte, porque é uma consequência, como eu falei, tendo autoconfiança, tendo mais estabilidade emocional. Essa ideia final é de que a liberdade, ela é você não depender do humor,
não depender do prazer imediato e não ser controlado por impulsos na tua vida. Isso é ser livre, isso é ter liberdade. E a pergunta final que eu quero que vocês se façam é: quem está no controle da tua vida? É você mesmo que toma as decisões, que controla as ações da tua vida, ou são seus desejos, são seus impulsos? Quando eu já fui um cara que por muito tempo fui controlado por impulsos, por prazeres, então era muito mais fácil acordar mais tarde, já ir correndo pro trabalho, comer qualquer besteira, beliscar ao longo do dia, fazer um treino meia boca, sair para beber quinta, sexta, sábado. Isso aconteceu muito no momento da minha vida onde eu achava que eu era um homem livre, eu estava fazendo o que eu queria, mas na prática eu estava gastando mais dinheiro, prejudicando a minha saúde, prejudicando a minha mente. Então, quando consegui entender, olhar para onde eu queria chegar e entender os passos que eu precisava fazer para chegar até lá, e comecei então a escolher fazer isso, então eu optei por sair menos, optei por cuidar da alimentação e optei por iniciar novos projetos como é esse canal aqui. Isso me fez alavancar muito mais e começar de fato a ver que eu tô caminhando na direção certa. E isso é ser um homem livre, isso é ter liberdade. Eu espero que essa percepção ela entre na cabeça de vocês e ajude vocês a se desenvolverem, acelerarem o desenvolvimento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui. Foi um vídeo um pouco diferente, falando um pouco mais com a câmera, que eu não tô muito habituado. Mas eu espero que tenha ficado bom. Comenta o que tiver achado do vídeo, se você gostou, o que mais tu gostaria de ver por aqui e o quanto essas dicas aqui podem ter te ajudado. Então é isso, até a próxima. Deixa um like aí se tiver gostado. Valeu, até!